Ele foi chamado de o maior inventor de todos os tempos. Um homem capaz de transformar ideias em máquinas e sonhos em luz. Mas também foi acusado de roubar invenções, manipular rivais e apagar outros gênios da história. Essa é a história de Thomas Edison, o homem que criou o futuro e talvez tenha roubado um pedaço dele também. Hoje, vamos mergulhar na vida complexa do mago de Menlo Park para descobrir quem ele realmente era. Um visionário incomparável ou um empresário implacável que fez de tudo para construir seu império. Nascido em 1847 em Ohio, nos Estados Unidos, Thomas Alva Edison teve uma infância que não apontava para o futuro brilhante que o esperava. Aos 7 anos, depois de apenas 3 meses na escola pública, seu professor o considerou confuso e incapaz de aprender. Sua mãe, Nancy Edison, uma ex-professora, ficou furiosa e decidiu educá-lo em casa. Foi ela quem percebeu que a mente do jovem Tom não era lenta, mas sim inquieta e curiosa. Ela o incentivou a ler, a fazer perguntas e, o mais importante, a experimentar. Desde cedo, Edison era fascinado pelo mundo ao seu redor. Ele queria saber como tudo funcionava. Diz a lenda que ele tentou chucar ovos de ganso, sentando-se sobre eles, e até convenceu um amigo a beber uma mistura química, acreditando que os gases o fariam flutuar. O experimento, claro, deu errado e deixou o amigo doente. Mas essa era a essência de Edison, uma curiosidade insaciável, movida por tentativa e erro. Quando adolescente, ele quase perdeu completamente a audição devido a uma febre escarlate. Em vez de ver isso como uma limitação, Edison mais tarde afirmou que sua surdez o ajudava a se concentrar, eliminando as distrações do mundo exterior. Ele canalizou essa concentração em seus interesses, especialmente na telegrafia. Ele montou um laboratório químico improvisado no porão de casa e, mais tarde, em um vagão de trem onde trabalhava vendendo jornais e doces. Lá, entre uma parada e outra, ele conduzia seus experimentos. Aos 22 anos, em 1869, Edison se mudou para Nova York com quase nenhum dinheiro no bolso, mas ele tinha uma mente brilhante e uma determinação de ferro. Foi lá que ele conseguiu sua primeira grande oportunidade. Ele consertou um teletipo quebrado na Gold and Indicator Company, uma empresa que fornecia informações sobre o preço do ouro para Wall Street. Impressionados com sua habilidade, os donos da empresa o contrataram, e pouco tempo depois, ele vendeu sua primeira invenção de sucesso. Uma versão aprimorada do teletipo, por $40.000. Uma fortuna na época. Com esse dinheiro, Edison não comprou uma mansão nem viveu uma vida de luxo. Ele fez o que um inventor de coração faria. Construiu um laboratório. Primeiro em Newark, e depois o famoso laboratório em Menlo Park, Nova Jersey. Este não era apenas um lugar para ele trabalhar. Era algo revolucionário. A primeira fábrica de invenções do mundo. Um lugar projetado para produzir inovação em massa. Edison tinha um método de trabalho único. Ele dizia que gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. E ele levava isso ao pé da letra. Dormia poucas horas por noite, às vezes apenas cochilando em sua mesa de trabalho. Mas aqui começa a parte mais controversa de sua história. Edison não trabalhava sozinho. Ele montou equipes de cientistas, engenheiros, matemáticos e artesãos talentosos. Eram eles, muitas vezes, que desenvolviam as ideias, faziam os cálculos e construíam os protótipos. Esses funcionários eram conhecidos como muckers e trabalhavam sob a direção intensa de Edison. Ele era o maestro da orquestra, definindo os problemas a serem resolvidos e guiando a direção da pesquisa. Mas, no final do dia, quase todas as patentes, mais de 1000 ao longo de sua vida, levavam apenas um nome: Thomas A. Edison. Isso construiu a imagem de um gênio solitário, um homem que, sozinho, iluminou o mundo. A realidade, no entanto, era muito mais colaborativa. Muitos historiadores argumentam que a maior invenção de Edison não foi a lâmpada ou o fonógrafo, mas sim o próprio laboratório de pesquisa industrial. E falando em lâmpada, vamos ao mito mais famoso.
Edison não inventou a primeira lâmpada elétrica, de jeito nenhum. A ideia de usar eletricidade para gerar luz já existia há décadas. Dezenas de inventores, como Humphrey Davy e Joseph Swan, já haviam criado lâmpadas incandescentes. O problema é que elas não eram práticas. Queimavam rápido demais, eram caras ou consumiam muita energia. O que Edison e sua equipe em Menlo Park fizeram foi transformar uma curiosidade de laboratório em um produto comercialmente viável. Eles testaram milhares de materiais para encontrar o filamento perfeito. Provaram de tudo: bambu carbonizado, algodão, até mesmo fios da barba de um dos membros da equipe. Finalmente, em 1879, eles encontraram um filamento de algodão carbonizado que conseguiu brilhar por mais de 13 horas. Mas a genialidade de Edison não parou no filamento. Ele entendeu que a lâmpada por si só não era suficiente. Para que as pessoas a usassem, elas precisariam de toda uma infraestrutura. Geradores para produzir a eletricidade, fios para transportá-la, soquetes para conectar as lâmpadas e medidores para cobrar pelo consumo. Edison não inventou apenas a lâmpada. Ele inventou o sistema de iluminação elétrica. E foi essa visão sistêmica que o tornou um gigante. Ele registrou a patente da lâmpada aprimorada e, mais importante, soube como vendê-la ao mundo. Ele fez uma demonstração espetacular em Menlo Park na véspera de Ano Novo de 1879, iluminando seu laboratório e as ruas ao redor. A imprensa o aclamou como o Mago de Menlo Park e sua lenda foi selada. Mas a ascensão de Edison ao topo não foi sem conflitos. E o maior deles seria travado contra um jovem e brilhante engenheiro sérvio, que um dia trabalhou para ele, Nikola Tesla. Em 1884, Tesla chegou a Nova York com uma carta de recomendação para Edison. A carta dizia: "Meu caro Edison, conheço 2 grandes homens e você é um deles. O outro é este jovem." Tesla era um gênio de um tipo diferente. Enquanto Edison era um experimentador prático, Tesla era um teórico visionário. Ele conseguia projetar máquinas complexas inteiramente em sua mente. Inicialmente, Edison o contratou, mas as diferenças entre eles logo se tornaram evidentes. Tesla propôs melhorias nos geradores de corrente contínua de Edison, prometendo aumentar sua eficiência. Edison, supostamente, teria prometido a Tesla $50 mil se ele conseguisse. Tesla trabalhou dia e noite e cumpriu a promessa. Mas quando foi cobrar o dinheiro, Edison teria rido e dito: "Tesla, você não entende nosso humor americano." Tesla se demitiu pouco tempo depois. A verdadeira batalha entre eles, no entanto, ainda estava por vir. Era a Guerra das Correntes. Edison havia construído todo o seu império elétrico com base na corrente contínua, ou CC. A CC flui em uma única direção e é segura em baixas voltagens, mas é ineficiente para transmitir energia por longas distâncias. Tesla, por outro lado, era um defensor da corrente alternada, ou CA. A CA muda de direção constantemente, o que permite que sua voltagem seja facilmente aumentada ou diminuída com transformadores. Isso significava que a eletricidade poderia ser gerada em uma usina e transmitida por centenas de quilômetros com pouca perda de energia, algo impossível para a corrente contínua. A CA era claramente a tecnologia superior para eletrificar o país. Edison via a corrente alternada como uma ameaça direta a seu império e às suas patentes. E ele decidiu lutar sujo. Começou uma campanha de desinformação para convencer o público de que a CA era perigosamente mortal. Ele e seus associados realizaram demonstrações públicas chocantes. Eles eletrocutaram cães e gatos de rua, usando a corrente alternada de Tesla para mostrar seu perigo. O ponto mais sombrio dessa campanha foi quando Edison se envolveu no desenvolvimento da primeira cadeira elétrica, garantindo que ela usasse corrente alternada. A ideia era associar a tecnologia de seu rival à morte e à execução, cunhando até o termo ser Westinghousado, em referência a George Westinghouse, o industrial que financiou as patentes de Tesla. Em 1890, a primeira execução em cadeira elétrica foi realizada. Foi um espetáculo horrível e desumano, e a imprensa descreveu o processo como uma tortura. Edison havia conseguido manchar a imagem da corrente alternada.
mas a ciência e a economia estavam do lado de Tesla. Em 1893, a Feira Mundial de Chicago, um dos maiores eventos da época, precisava ser iluminada. A empresa de Westinghouse e Tesla venceu o contrato contra a de Edison, oferecendo um preço muito mais baixo para iluminar a feira com corrente alternada. O evento foi um sucesso estrondoso. Milhares de lâmpadas iluminaram a Cidade Branca, mostrando ao mundo a beleza e a eficiência da CA. Pouco depois, a equipe de Tesla e Westinghouse ganhou o contrato ainda mais prestigioso para construir a primeira usina hidrelétrica nas cataratas do Niágara. A Guerra das Correntes estava terminada. A tecnologia de Tesla havia vencido. No entanto, na batalha pela memória histórica, Edison saiu vitorioso. Enquanto Tesla, apesar de seu brilhantismo, morreu pobre e quase esquecido, Edison consolidou sua imagem como o grande inventor da América. Ele continuou a inventar e a patentear, criando o fonógrafo, o cinetoscópio, um precursor do projetor de cinema, e fazendo melhorias em inúmeras outras tecnologias. A história de Thomas Edison é um lembrete de que a narrativa é tão poderosa quanto a invenção. Ele foi, sem dúvida, um homem de visão, perseverança e um gênio do marketing. Ele entendeu como transformar ciência em negócio e como construir um mito em torno de si mesmo. Mas também foi um competidor feroz, que não hesitou em usar táticas questionáveis para proteger seu domínio e diminuir seus rivais. Ele foi um herói ou um vilão? Talvez a resposta seja mais complicada. Edison não foi apenas um homem, mas o símbolo de uma era. A era da industrialização, do capitalismo agressivo e da crença de que o progresso, a qualquer custo, era o caminho para o futuro. Ele iluminou o mundo, mas no processo, deixou outras luzes brilhantes como a de Nikola Tesla na sombra. E essa é a dualidade que o torna uma das figuras mais fascinantes e controversas da história da tecnologia. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nas luzes e sombras da história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas investigações. Até a próxima!